O grande salão do Vaticano estava tomado por um murmúrio discreto, enquanto os cardeais se reuniam para refletir sobre o futuro da Igreja. Entre eles, o cardeal Luiz Tagle permanecia pensativo, com as mãos repousadas sobre o couro já gasto de sua Bíblia. Ele conhecia o cardeal Robert Prevost havia anos, testemunhando de perto a humildade e a profunda fé que silenciosamente haviam moldado aquele homem, agora destinado a se tornar o Papa Leão XIV. Após o anúncio do novo pontífice, Tagle foi convidado em uma entrevista reservada a refletir sobre o que realmente distinguia Robert dos demais candidatos. Sua voz, calma e firme, carregava a força de quem fala com convicção. Robert não é alguém que busca poder ou prestígio. Ele é um verdadeiro servo de Deus, alguém cuja vida sempre foi dedicada aos mais pobres e esquecidos. O que muitos não percebem é o peso de oração que ele carrega, algo que poucos conseguem compreender. Tive momentos com ele em que seu espírito parecia tão unido à vontade de Deus que era como se estivesse recebendo orientação diretamente do alto. Tagle fez uma breve pausa, recordando uma conversa recente que o havia marcado profundamente. Poucos dias antes do conclave, Robert confidenciou-lhe um episódio, algo profundamente pessoal e espiritual. Descreveu uma noite imersa em oração em que foi tomado por uma paz tão intensa que só podia interpretá-la como a presença de Jesus. Aquela experiência transformou suas dúvidas em certeza. Não se tratava apenas de ser eleito Papa, mas de abraçar uma missão divina muito maior do que ele próprio. Os olhos de Tagle brilhavam com uma reverência silenciosa. É raro ver tamanha humildade combinada com uma fé inabalável, e é exatamente disso que a Igreja precisa neste momento. Um líder que compreenda tanto as lutas da humanidade quanto a força da graça de Deus. Enquanto Tagle falava, tornava-se evidente que por trás da figura pública do Papa Leão XIV havia uma história de profunda transformação espiritual, marcada por encontros divinos e um compromisso inabalável com a fé. Faltavam 2 dias para o início do conclave. Os corredores do Vaticano estavam silenciosos naquela noite, aquele tipo de silêncio que só se instala quando algo grandioso está prestes a acontecer. O cardeal Luiz Tagle acabava de terminar uma oração privada na capela de São Lourenço quando ouviu uma batida suave à porta. Ao abri-la, deparou-se com o cardeal Robert Prevost, com os olhos cansados, mas curiosamente serenos. "Você tem um momento?" perguntou Robert. Tagle assentiu e fez um gesto para que ele entrasse. Sentaram-se frente a frente, sem formalidades, sem títulos, apenas 2 irmãos em Cristo, conversando de coração para coração. "Preciso compartilhar algo", disse Robert após um longo silêncio, com a mesma sinceridade que sempre marcou sua vida. O silêncio encheu a sala, e por algum motivo que ele próprio não soube explicar, Robert disse: "Acho que é você quem precisa ouvir isso." Luiz se inclinou para a frente, atento. Conhecia Robert como um homem introspectivo, alguém que raramente falava sobre si mesmo. Robert começou devagar, com a voz carregada de um peso íntimo. "Ontem à noite, eu não consegui dormir. Sentia um aperto no peito. Então desci até a pequena capela perto dos arquivos. Eu só precisava rezar. Não pelo conclave, nem para que alguém específico fosse escolhido. Eu só precisava falar com ele." Fez uma pausa, os olhos perdidos no vazio, como se revivesse cada detalhe daquela noite. Sentei em silêncio. Não disse nada, não pedi nada, apenas escutei. E então, algo aconteceu. Não foi uma visão, nem um sonho, apenas uma presença, santa, densa. Eu senti o ar mudar, como se a eternidade tivesse entrado naquela sala. Luiz apertou com força o terço entre as mãos, comovido. Eu não vi nada, mas eu o senti, Jesus. E uma certeza avassaladora me preencheu. "Você não está caminhando em direção à Cátedra de Pedro. Você está caminhando comigo." Robert olhou nos olhos de Luiz com firmeza e sinceridade. "Eu não pedi por isso. Eu não queria isso. Mas naquele momento percebi que não se trata de ser capaz, mas de se entregar." Lembrei de Pedro, quebrado, frágil e ainda assim confiado à Igreja. Luiz ficou em silêncio por um instante, profundamente tocado, e então perguntou suavemente: "Por que está me contando isso?" Robert sorriu levemente, mas seus olhos estavam marejados. "Porque sei que você acredita nessas coisas, e porque se algo acontecer, se eu for escolhido, preciso que alguém saiba que não foi política, não foi estratégia, foi Deus.
E tudo começou aqui, na fraqueza. Luís assentiu lentamente, tomado pela sinceridade do que acabara de ouvir. Sussurrou: "Isso será o início de algo que o mundo não vai entender." Robert se levantou para sair, mas parou à porta. "Reze por mim, Luís. Se ele me chamar, vou precisar das suas orações mais do que nunca." E com isso desapareceu nas sombras dos corredores. Naquela noite, Luís Tagle permaneceu acordado por horas, o coração pesado, mas também cheio. Escreveu em seu diário: "Se Robert for escolhido, será porque o Espírito quer lembrar à Igreja o que significa de verdade se entregar." Desde o momento em que o conclave começou, uma atmosfera densa e silenciosa pairou sobre a Capela Sistina. Não era apenas a pressão dos olhares do mundo. Havia algo mais profundo e espiritual, que tornava aquele momento quase palpável, como um sussurro divino que só os atentos poderiam ouvir. O cardeal Luís Tagle já havia participado de um conclave antes, mas desta vez havia algo inegavelmente diferente no ar. O silêncio era profundo, quase reverente. Os afrescos de Michelangelo pairavam sobre todos, vivos, pulsando com imagens de julgamento e misericórdia divina. Cardeais vindos de todos os cantos do mundo haviam feito seu juramento de sigilo, comprometendo-se a votar segundo a vontade de Deus e não segundo a ambição humana. Enquanto avançavam para a primeira rodada de votação, Tagle não conseguia evitar de lançar um olhar em direção a Robert Prevost, sentado a apenas algumas cadeiras de distância. Havia algo nele. Ele não conversava com quem estava ao lado, não trocava olhares educados. Sua cabeça permanecia inclinada, os lábios se moviam em oração silenciosa. Não se agitava, não se mexia no assento, apenas orava, sereno, centrado, alheio à gravidade do momento. E ainda assim, aquilo não parecia confiança. Era entrega. Quando as cédulas foram distribuídas, cada cardeal se levantou um a um, caminhando até o altar e colocando seu voto diante de Deus, sob o olhar imponente do juízo final, pintado por Michelangelo. O farfalhar das vestes, o ranger das tábuas antigas do assoalho e as solenes frases em latim ecoavam como um ritual eterno. Então, veio a contagem. Nome por nome, eram lidos em voz alta e registrados. A maioria dos votos se dispersava, como era esperado. Alguns nomes se destacavam, cardeais de renome e reconhecida influência, mas então, inesperadamente, o nome Robertus Prevost foi pronunciado. Não uma vez, nem duas, 5 votos. Tagle piscou surpreso. Aquilo não estava previsto. A segunda contagem ocorreu na manhã seguinte. Novamente, votos dispersos, mas o número de Robert subiu. 9. Não era um número que o colocasse como favorito, mas crescia, organicamente, silenciosamente. Naquela noite, enquanto a fumaça negra subia da chaminé de São Pedro, sinalizando ao mundo que ainda não havia um papa, no coração de Tagle algo começava a mudar. Não politicamente, nem socialmente, mas espiritualmente. Robert não havia pedido votos. Não havia feito discursos, nem costurado alianças ou articulado movimentos. Mas o ar ao redor dele permanecia sereno, sólido, ancorado. Tagle, sentado com seu diário naquela noite, escreveu: "O espírito não se apressa. Ele paira como no início da criação. Mas quando se move, transforma tudo. E eu acredito que está começando a se mover." O terceiro dia do conclave amanheceu sob céus carregados. A chuva varria os telhados de Roma em lençóis, e o trovão soava ao longe, como se o próprio céu estivesse despertando. Dentro do Vaticano, na sala mais protegida do mundo, a Capela Sistina se preparava, mais uma vez, para acolher um dos momentos mais solenes e misteriosos da história da Igreja. O Colégio Cardinalício se preparava para um dos processos mais secretos e sagrados conhecidos pela humanidade, a escolha do próximo Papa. O cardeal Luís Tagle despertou naquela manhã com um peso estranho no peito. Não era medo, tampouco doença, mas uma antecipação solene, daquelas que ele não sentia desde sua própria ordenação. Décadas antes, algo estava acontecendo, algo que ele não conseguia explicar completamente. Caminhou em silêncio até a capela, acompanhado dos demais cardeais, todos revestidos de suas batinas negras com faixas vermelhas, rostos compostos, mas imersos em reflexão. Alguns carregavam o semblante de estrategistas, outros de pastores,
E havia também aqueles velhos pastores já cansados de decisões tão pesadas. E então lá estava Robert Prevost, sempre calmo, sempre sereno, sempre orando. Tagle não conseguia desviar o olhar dele, não por suspeita, mas por reverência. Robert falara pouco nos últimos dias, não participava de longas conversas, nem costurava alianças durante as refeições. E ainda assim, toda vez que Tagle passava por ele, sentia algo que beirava o sobrenatural. Não que Prevost aparentasse ser místico ou grandioso, pelo contrário, parecia apenas um homem completamente em paz, como quem já havia morrido para si mesmo e desejava apenas uma coisa: cumprir a vontade de Deus. A sessão da manhã começou. As cédulas foram novamente distribuídas. O processo àquela altura já havia se tornado familiar. Juramentos solenes, apertos de mão evitados, olhos mantidos baixos. Um a um, os cardeais caminhavam até o altar, sob o olhar imponente do afresco do juízo final, e depositavam seus votos no cálice que selaria a história. Tagle aguardou ser chamado para votar. Quando se levantou, ergueu os olhos para o imenso fresco, onde Cristo, no centro, julgava o mundo, com as chagas ainda visíveis nas mãos e nos pés. Abaixo dele, almas ascendiam ou caíam no caos. Cada cardeal sabia exatamente o que aquela imagem significava. Aquela decisão era eterna. Ele colocou sua cédula no recipiente e, ao retornar ao seu lugar, orou silenciosamente. A contagem começou. O secretário lia cada nome em voz alta, pausadamente, com clareza. Tagle acompanhava mentalmente. 1 voto para um cardeal italiano, 2 para um bispo sul-americano, alguns espalhados para um favorito africano, e então Robertus Prevost. A testa de Tagle se ergueu atenta. O nome surgiu de novo e mais uma vez, e de novo e de novo. Ao final da contagem, Tagle contabilizou 17 votos para Robert Prevost. Aquilo já não era um acaso. Era um movimento. A sala, embora silenciosa, de repente pareceu desperta. Cabeças se inclinaram discretamente, sobrancelhas se levantaram, olhares se voltaram para Prevost, que permanecia imóvel, com as palmas das mãos abertas sobre o colo, os olhos fechados em oração, como se sequer tivesse ouvido a contagem. Tagle percebeu, mais uma vez, que a atmosfera havia mudado. Não era um movimento político, nem uma reviravolta social. Era algo espiritual, como se uma brisa tivesse atravessado a Capela Sistina, invisível, mas absolutamente real, sussurrando a todos que o Espírito estava se movendo e que, mais uma vez, transformaria tudo. Era uma presença invisível, mas inegavelmente real. A sessão da tarde trouxe uma nova votação. Desta vez, Robert recebeu 25 votos. Agora, os murmúrios começaram. Discretos, é claro, escondidos por olhares lançados de soslaio. Alguns cardeais trocavam sorrisos contidos. Outros pareciam perturbados, mas a maioria estava reflexiva, pensativa, como quem tenta compreender o que está acontecendo. Louis Tagle não era estranho à dinâmica de um conclave. Normalmente, a aproximação de um candidato favorito envolvia discussões até altas horas, encontros estratégicos, negociações nos corredores, mas ali ninguém estava fazendo campanha por Prevost. Ninguém o promovia. Na verdade, parecia que todos simplesmente estavam chegando até ele, um por um, como viajantes que, sem perceber, seguiam em direção ao mesmo destino. Não era gravidade política, era gravidade espiritual. Naquele jantar, Tagle sentou-se ao lado de um cardeal da Europa Oriental, diante de um modesto prato de massa. O homem inclinou-se e, com a voz baixa, disse: "Sabe, eu nunca imaginei votar em um americano, mas Prevost, não sei explicar. É como se ele desaparecesse e tudo o que restasse fosse Cristo." Tagle apenas assentiu em silêncio, mas seu coração acelerou. Ele voltou a pensar naquela noite na casa de hóspedes, quando Prevost irradiava paz, não ambição, quando falava não sobre estratégias, mas sobre entrega. E agora parecia que Deus havia tomado aquela entrega e soprado sobre ela. A fumaça negra subiu mais uma vez pela chaminé. Ainda não havia papa, mas Louis Tagle sabia que, se aquilo continuasse, algo irreversível estava prestes a acontecer. E ninguém seria capaz de reivindicar o mérito, porque já não era política, era providência. O 4º dia do conclave chegou envolto em um silêncio que parecia cobrir o Vaticano com uma quietude sagrada. Não era a quietude da inércia,
mas da reverência, daquela espécie que desce sobre um lugar quando todos sentem que algo maior do que eles está em ação. O cardeal Louis Tagle mal dormira na noite anterior. Passara mais de 1 hora ajoelhado ao lado de sua pequena cama, rezando não por um resultado específico, não por um nome, mas por obediência. Ele já havia visto muitas eleições distorcidas por política ou medo, mas esta era diferente. Não era sobre homens, era sobre Deus. Não se tratava mais de quem merecia ocupar a cátedra de Pedro, mas sim de quem havia se entregado mais profundamente a Deus. E pelo que Louis Tagle tinha visto, esse homem era Robert Prevost. Naquela manhã, quando os cardeais retornaram à Capela Sistina, o céu havia finalmente se aberto. Pela primeira vez em dias, a luz dourada do sol invadia as estreitas janelas acima dos afrescos, lançando longos feixes de calor sobre o chão de pedra. Parecia um sinal, talvez não um milagre, mas algo delicado, algo real. Mais uma vez, os juramentos foram pronunciados. Mais uma vez, as cédulas passaram de mão em mão, solenes, dobradas, privadas. Quando o cardeal Tagle se levantou para depositar seu voto, não parou diante da imagem de Cristo como juiz, pintada por Michelangelo, mas sim diante dos rostos dos santos retratados acima. Tantos que haviam sofrido pela verdade, tantos que haviam renunciado ao orgulho pela obediência, tantos que em seu tempo foram considerados ninguém, até que Deus os erguesse. Ele colocou seu voto e sussurrou: Fiat voluntas tua, que a tua vontade seja feita. A contagem começou. O nome de Robert Prevost foi lido uma vez, depois outra e mais uma, 12 vezes, depois 20, depois 28. Um movimento discreto e contido percorreu a capela. Muitos cardeais agora se inclinavam para a frente. Os olhos já não estavam indiferentes, estavam atentos. Não acompanhavam apenas uma contagem, mas um movimento, uma ascensão. Roberto Prevost, o 32º voto. Tagle apertou suavemente as mãos na borda do banco. O limiar para eleger um papa era de 2/3 do conclave, exatamente 34 votos. E agora, Roberto Prevost, 33. A capela estava silenciosa, mas o ar parecia elétrico, como se todos tivessem parado de respirar ao mesmo tempo. Então veio o nome final, lido em voz alta: Roberto Prevost, 34, o mínimo necessário. E de repente, ninguém se moveu. Não houve aplausos, nem sussurros, apenas imobilidade. Prevost sequer havia levantado a cabeça. Permanecia imóvel, como se estivesse em outro mundo ou ouvindo uma voz que mais ninguém podia escutar. E então, aconteceu algo que ninguém esperava. Um som, um leve bater de asas. As imensas portas de madeira da Capela Sistina estavam bem fechadas. No entanto, vindo de algum lugar bem acima, ouviu-se um ruído suave, inconfundível, o som de asas. Tagle ergueu os olhos. Lá no alto, entre as vigas do teto, acima do caos de santos e pecadores pintados em afrescos ousados, uma única pomba branca circulou uma vez, depois outra, antes de deslizar silenciosamente por uma fresta de uma das janelas superiores, desaparecendo no sol além. Vários cardeais suspiraram alto, outros fizeram o sinal da cruz, e alguns simplesmente choraram. Tagle então voltou o olhar para Prevost. Ele finalmente havia erguido a cabeça. Os olhos permaneciam fechados, os lábios se moviam silenciosos. Não era o olhar de um homem que acabava de perceber que fora eleito papa. Era o olhar de alguém que naquele momento pertencia apenas a Deus. Era o olhar de um homem que falava com Deus. Quando o total da votação foi anunciado, Prevost abriu os olhos. Não havia sinais de triunfo, tampouco hesitação. Apenas um discreto assentir, como se ele já soubesse, como se o céu tivesse lhe contado primeiro. O decano do Colégio dos Cardeais então se virou para ele e fez a pergunta formal e antiga: Você aceita sua eleição canônica como sumo pontífice? Tagle inclinou-se para a frente, quase sem ousar respirar. Robert levantou-se lentamente e, por um momento, a luz do sol tocou seu rosto. Não o glorificou, mas iluminou o suficiente para que se percebessem as lágrimas em seus olhos. Eu aceito, disse suavemente, com a voz embargada e cheia de confiança. Com que nome deseja ser chamado? Robert fez uma pausa, fechou os olhos novamente e então, com um fio de voz que mal se elevou acima de um sussurro, respondeu: Leão, o 14º.
Tagle abaixou a cabeça e fechou os olhos, não porque a votação havia terminado, mas porque de alguma forma algo maior acabava de começar. Enquanto o silêncio da Capela Sistina dava lugar a murmúrios reverentes e abraços emocionados, o cardeal Robert Prevost, agora Papa Leão XIV, permanecia imóvel. A enormidade daquele momento o envolvia como um peso invisível e imenso. Cada fibra do seu ser doía em humildade. Os outros cardeais formaram um espaço respeitoso ao redor dele, muitos com as mãos entrelaçadas, cabeças inclinadas. Alguns se aproximaram um a um sussurrando: "Parabéns." O cardeal Louis Tagle foi o último a se aproximar. Tomou suavemente as mãos de Robert entre as suas e o olhou nos olhos. "Eu vi", disse Tagle com ternura. "A pomba. Eu a vi." Robert assentiu discretamente com gratidão. "Eu a senti antes de ver qualquer coisa. A paz, ela desceu como óleo sobre a alma." Com isso, o recém-eleito Papa foi conduzido para fora da capela e levado à pequena sala privada conhecida como Sala das Lágrimas. Ali, há séculos, cada Papa vai para rezar, chorar e vestir, pela primeira vez, as vestes brancas do papado, e quando a porta se fechou atrás dele, Robert se viu completamente sozinho. Diante dele, repousavam 3 batinas brancas de tamanhos diferentes. O assistente, respeitosamente, havia saído, aguardando o sinal para ajudá-lo a se preparar. Robert ficou ali, em silêncio, no limiar de um chamado que agora era irrevogavelmente seu. Ele se aproximou das vestes, mas não as tocou. Em vez disso, dirigiu-se a um pequeno genuflexório de madeira encostado na parede. Ajoelhou-se e inclinou a cabeça entre as mãos. "Senhor", sussurrou, "eu não mereço isso. Sou pó. Sou um servo dos servos. Por que eu?" Ficou ali por minutos derramando seu coração, não em triunfo, mas em rendição. Então ergueu a cabeça e congelou. Havia outra pessoa na sala. Não viu porta se abrir, tampouco ouviu passos. Mas ali, parado bem à sua frente, não brilhando, não flutuando, não de forma dramática, estava um homem. Não era alto, nem imponente, simplesmente presente. Descalço, com vestes simples, olhos que pareciam ao mesmo tempo fogo e oceano, e uma cicatriz na mão direita. E naquele instante, Robert Prevost soube. Caiu com o rosto no chão, tremendo. "Jesus!" O homem se aproximou. Não disse nada. Apenas ajoelhou-se ao lado dele e colocou suavemente a mão sobre seu ombro. E, de repente, todo o tremor cessou. Todo o medo, todo o pânico, toda a sensação de indignidade, silenciados num só instante. "Eu não te chamei porque eras o mais forte", Jesus disse por fim. "Eu te chamei porque foste o mais fraco, e não correste." As lágrimas escorriam pelo rosto de Robert. "Você carregará o meu nome?" Jesus continuou. "Mesmo quando zombarem de você, amará a minha igreja, mesmo quando ela te ferir, permanecerá pequeno, para que eu seja conhecido como grande." "Sim", sussurrou Robert sem hesitar. "Então vá", disse Jesus. "Deixe que eles vejam não você, mas a mim em você." E tão repentinamente quanto havia chegado, Jesus se foi, mas a sua presença permaneceu. A paz, a coragem, aquele fogo sagrado, agora viviam no peito de Robert, como um segundo coração pulsando. Quando o assistente retornou, Robert se levantou com uma força serena, escolheu tranquilamente a batina de tamanho médio e permitiu que a colocassem sobre ele. Não ajustou, não conferiu o caimento. Suas mãos permaneceram unidas em oração. Antes de deixar a Sala das Lágrimas, voltou-se uma última vez para o crucifixo na parede e sussurrou: "Leão XIV é apenas o meu nome, Senhor, mas tu és o pastor." Então foi conduzido pelo silencioso corredor de mármore que não levava à varanda, mas sim ao jardim privado ao lado do Palácio Apostólico, um lugar de silêncio, onde poderia caminhar, respirar e refletir antes que os olhos do mundo se voltassem para ele. As laranjeiras balançavam suavemente, pássaros cantavam, fontes murmuravam. Foi ali, naquele momento de paz, sob a antiga oliveira, que o cardeal Tagle se juntou a ele mais uma vez. Robert levantou o olhar e sorriu. "Luiz, você sempre acreditou mais em mim do que eu mesmo." Tagle balançou a cabeça. "Não, eu apenas acreditei que Deus ainda não tinha terminado de falar através de você." Robert deu um passo mais próximo e, abaixando a voz, confessou: "Algo aconteceu naquela sala, eu vi." Ele não perguntou quem, já sabia.
apenas perguntou. O que ele disse? Robert fechou os olhos e repetiu, palavra por palavra. Eu não te chamei porque eras o mais forte. Te chamei porque eras o mais fraco. E não fugiste. Os olhos de Tegle se encheram de lágrimas. Não houve mais palavras. Simplesmente permaneceram lado a lado, sob o céu romano, ambos sabendo que a história logo mudaria. Não por ambição, astúcia ou influência, mas porque o próprio Jesus escolhera um homem e prometera caminhar com ele. A brisa do jardim havia cessado. Apenas o distante murmúrio de passos lembrava a Robert, agora Papa Leão XIV, que os olhos da igreja em breve estariam sobre ele. Mas não havia medo. Ele havia estado no jardim da paz de Deus. Havia visto o Senhor com seus próprios olhos. O tremor cessara, mas o assombro permanecia, envolvendo-o agora como um manto sagrado, invisível e pesado. Um oficial do Vaticano se aproximou com respeito, cabeça inclinada. Santidade, está na hora, o mundo espera. Robert assentiu sem dizer nada. Conduziram-no pelo corredor sinuoso de volta à Capela Sistina, não para entrar novamente, mas para passar discretamente pela sacristia rumo à Capela Paulina, o último espaço privado antes de subir à lógia, a sacada sobre a Praça de São Pedro. Enquanto caminhava, memórias passavam por sua mente como sombras de outra vida. As crianças descalças que um dia batizou no Peru, a idosa que lhe ofereceu sua única cadeira para que pudesse se sentar. As noites passadas sozinho em capelas empoeiradas, rezando pelos perdidos. Pensou em sua mãe, que sempre lhe dissera que ele serviria a Cristo de um modo que ninguém esperava. Ele nunca acreditara, até agora. Na Capela Paulina, deram-lhe alguns momentos a sós, não por tradição, mas por misericórdia. O momento era sagrado demais para ruídos, humano demais para protocolos. Ali, enfrentou sua oração final. Aproximou-se lentamente do altar, onde um tabernáculo dourado guardava a Eucaristia. Genuflexou e então ajoelhou-se com ambos os joelhos entrelaçando as mãos na borda da pedra. Ó Senhor, sussurrou, eu disse sim com meu, agora digo com a alma aquilo que antes dizia apenas com a boca. O silêncio naquela capela era profundo, mas não vazio, era cheio, sagrado, vivo. Eu não sou Pedro, ele continuou, mas tu ainda és Cristo. Então, se quiseres, toma-me, todo o meu ser, minha voz, meu tempo, meus medos, minhas alegrias. Toma tudo. Não houve visão, nem luz resplandecente, nem voz, apenas silêncio. Mas era um silêncio perfeito, como se o céu tivesse se inclinado bem próximo. Então, um pequeno som. Clique. A porta lateral rangeu e se abriu. Um cardeal entrou, um dos camareiros. Santidade. Está na hora. Robert levantou-se lentamente, sentindo cada parte do seu corpo, não apoiado na confiança, mas na obediência. Enquanto era conduzido até a última porta antes da loja, passou por uma mesa. Sobre ela, repousavam dois objetos. Um anel de ouro, o anel do pescador, ainda não colocado em seu dedo, e uma chave de ferro simples. Ele parou, encarando a chave. Por que ela está aqui? Perguntou ao oficial ao seu lado. O homem, confuso, respondeu. Isso não faz parte dos itens para a investidura. Deve ter sido deixado aqui por engano. Robert estendeu a mão e pegou a chave. Era velha, gasta, fria, mas algo dentro dele ardeu ao tocá-la. Não era imaginação. Um sussurro pairou no ar ao seu redor. Não de alguém, não de dentro dele. Um sussurro vindo da eternidade. Eu te dou as chaves do reino. Sua mão tremeu levemente ao guardar a chave no bolso. Aquilo não era apenas sobre vestes, anéis ou rituais. Era sobre um portão que se abria. Respirou fundo e atravessou o último arco. Um pequeno grupo de assistentes e cardeais estava de cada lado do corredor que levava à lógia, seus olhos cheios de admiração e silenciosa oração. O mestre de cerimônias se virou para ele uma última vez. Está pronto, Santidade? Robert, o Papa Leão XIV, olhou além dele, para as portas fechadas da sacada. Do outro lado, já podia ouvir o clamor de milhares reunidos na Praça de São Pedro, um mundo inteiro esperando. Mas seu olhar não foi atraído por eles. Foi atraído para cima. Acima das portas, esculpidas na pedra, estavam palavras que ele já tinha visto muitas vezes. Apacenta as minhas ovelhas. Ele assentiu uma única vez. Estou pronto. E com isso as portas começaram a se abrir. As pesadas portas entalhadas começaram a se mover. Do pequeno corredor,
O estrondo de milhares de vozes agora podia ser ouvido com mais clareza. Vozes que se misturavam a sinos, orações entrelaçadas com cantos, tudo subindo ao céu romano. Mas o Papa Leão XIV permaneceu imóvel. Por mais um segundo, só um. Atrás dele, os assistentes já se moviam. Um ajuste final na solidão branca sobre sua cabeça, um sussurro. O protocolo se desenrolava ao seu redor. A confirmação do oficial de cerimônia, o leve roçar das vestes sobre o mármore frio. Ele poderia ter se sentido dominado pela grandiosidade do momento, mas no íntimo reinava uma paz serena. Não era apenas o silêncio da capela, mas algo muito mais profundo, um apaziguamento que vinha de Deus. O Senhor havia repousado sua mão sobre a tempestade, e a tempestade obedeceu. Ainda assim, Robert, agora leão, ergueu o olhar mais uma vez para a grande cruz pendurada sobre a última porta. E então, aconteceu. Não aos seus ouvidos, mas aos seus olhos. Ele piscou, e por um instante fugaz, menos que um suspiro, a sala toda desapareceu. No lugar dela, ele se viu em um campo dourado que se estendia sem fim em todas as direções. O céu acima cintilava como fogo e vidro, e à sua frente estava o homem, o mesmo que havia visto naquela primeira noite, revestido de luz, trajando branco, com olhos que não eram de fogo, mas de paz, de eternidade, de misericórdia e de verdade. Jesus. Leão não disse nada, apenas caiu de joelhos mais uma vez. Cristo se aproximou, as mãos estendidas, e disse: "Você não estará sozinho. Cada porta que abrir será minha. Cada ovelha que alimentar ouvirá a minha voz. Cada tempestade que enfrentar, eu enfrentarei ao seu lado." Leão começou a chorar, não de medo nem de alegria, mas de entrega total. O último resquício de dúvida se dissolveu, como o vapor que se desfaz num vidro frio. Então Jesus inclinou-se ainda mais, tão perto que Leão pôde sentir seu sopro, e o Senhor sussurrou: "Minha igreja não é sua para carregar. Ela é minha, mas eu a entrego a você, para que a ame." Por um momento uma luz brilhou, não ao redor de Jesus, mas dentro do próprio peito de Leão. Calor, fogo, um coração pulsando diretamente do céu. Num piscar de olhos, ele estava de volta. A cruz permanecia sobre a porta. Os auxiliares ainda ajustavam suas vestes. A multidão seguia em euforia do outro lado da porta, mas ele já não era o mesmo. O medo final havia se dissipado. Olhou para as portas, a última barreira. Depois, abaixou os olhos para a própria mão. E então percebeu. Ela não tremia mais. Virou-se para o auxiliar e fez um leve aceno. O homem falou discretamente ao rádio, sinalizando a autorização final. Lentamente, o mestre de cerimônias se virou e pronunciou as palavras: "Habemus Papam." No último aposento, antes da sacada, o mundo já aguardava. Ele nunca esteve de fato sozinho. Baixou os olhos mais uma vez para o papel dobrado. Seu nome ecoará como leão. Dobrou-o lentamente, colocou-o sobre o peito e deu um passo à frente em direção à porta, ao mundo, ao peso da glória. As grandes portas de bronze permaneciam fechadas. Do outro lado, o mundo esperava. Os fiéis, os céticos, os esperançosos e os quebrantados. A praça abaixo transbordava de humanidade. Câmeras se aproximavam, repórteres falavam em tons contidos. A história estava a poucos segundos de acontecer, mas dentro do Palácio Apostólico, o tempo parecia suspenso. Robert, que em instantes seria conhecido como Leão XIV, permanecia imóvel. A batina branca moldava seu corpo. A simplicidade dela combinava com o silêncio que o cercava. Em sua mão, um pequeno crucifixo de madeira, o mesmo que sua mãe lhe dera um dia, o mesmo que pendurara ao lado de sua cama por décadas. Levou-o aos lábios e sussurrou: "Em tuas mãos, Pai." Então, as portas começaram a se abrir, e nesse exato momento, algo aconteceu. Não houve som, nem voz, nem visão, apenas silêncio. Que ainda assim Robert sentiu uma força, uma presença santa mais profunda que as paredes do Vaticano, maior que o conclave, mais imensa que o título de Papa. Uma presença que não grita, mas que pressiona suavemente, eternamente. E ela falou, não com palavras, mas com certeza. Deus estava com ele. Robert não estava apenas assumindo um papel. Ele caminhava para uma missão divina. Não fora escolhido pelos homens, mas reivindicado pelo céu. E quando os últimos centímetros das portas se abriram,
e a luz dourada do pôr do sol invadiu a Praça de São Pedro, Robert respirou fundo e deu um passo à frente, não como um homem em busca de grandeza, mas como um servo carregando a glória. E nos céus, invisível a todos, uma sutil onda de alegria atravessou a eternidade. Aquele que nunca quisera a coroa, agora carregaria a cruz, e Deus caminharia com ele.